Então, né, nós vamos, então, nessa aula de agora, né, feita a distribuição dos temas, dos trabalhos, né, marcado a data, né, acertado aí respondido todas as dúvidas, a gente, então, passa para o fechamento dessa primeira parte, né, da nossa disciplina, do nosso curso, né, discutindo, então, a questão, né, duas questões importantes. Né? A primeira questão é com relação às garantias dos direitos humanos, né? Quais são essas garantias, e uma segunda questão é trabalhar a questão da violência subjetiva, violência objetiva e violência simbólica, e a conexão disso com o que a gente estudou até agora, né? E, entre outras questões, como nós trabalhamos, por exemplo, como que esses fundamentos modernos, né, que marcam a compreensão da modernidade, que marcam a racionalidade, né, moderna, como que isso cria como que uma estrutura de pensamento, de interpretar o mundo, de ver o mundo, né, dentro das nossas consciências, né, que a gente chama, então, dessa racionalidade moderna, construída sobre fundamentos que estruturam a modernidade. Nós trabalhamos, né, nesses fundamentos, a ideia de uniformização, de linearidade histórica, né, de lógica binária, subalterna, do universalismo europeu, né, e como que isso explica muito das violências modernas, dessas violências que nós vivemos nos últimos 500 anos até os dias de hoje. Então, aí nós vamos trabalhar um complemento disso sobre o conceito de violência subjetiva, objetiva e simbólica. Né? E vamos trabalhar também quais são as garantias dos direitos humanos. Bom, vamos começar a inverter a ordem aqui, vamos começar por esse conceito de violência subjetiva, objetiva e simbólica. Tem um livro, né, que não é de leitura obrigatória, é apenas uma referência para quem se interessa pelo tema, né, e aí depende muito do interesse de cada aluno, claro, são interesses distintos, cada um começa aí definindo sua área de trabalho, né, de pesquisa, de aprofundamento, vai para o direito penal, direito civil, direito constitucional, né, criminologia, etc. E se diz mais respeito a quem se interessa mais, mas eu acho que é o fundamento, a base a gente tem que conhecer, né, aqui na disciplina de Direitos Humanos, mas que pode aprofundar, né, essa leitura para quem quer aprofundar no campo da criminologia, né, que dialoga diretamente com o direito penal e com o processo penal, né, e também, óbvio, né, que é a base de tudo o direito constitucional. Esse livro é um livro do filósofo chamado Slavoj Žižek, vou escrever aqui para vocês, né, Slavoj Žižek. Ele é muito conhecido, né? É um filósofo, psicanalista, traduzido para o mundo inteiro, lido no mundo inteiro. No Brasil, todos os livros dele foram traduzidos, né? E vocês encontram, esse livro chama Violências, o nome do livro. Esse livro vocês encontram em PDF, né? É da editora Boitempo. Né? E nesse livro, o Žižek traz, né, uma análise, são 6 capítulos, cada capítulo faz uma abordagem sobre a violência. E num desses capítulos ele faz uma menção muito importante que conecta com aquilo que a gente falou com relação a esses fundamentos, né, da modernidade, onde ele fala o seguinte: as políticas públicas normalmente estabelecidas de combate à violência, né? Então, as políticas públicas estabelecidas pelos estados, pelos governos, né? No Brasil e em outros estados nacionais pelo mundo afora, na grande maioria dos casos, são políticas de combate à violência subjetiva. Ou seja, a preocupação principal, né, é o que é mais visível, né, da face da violência, que é a sua manifestação subjetiva. Ou seja, o que é a violência subjetiva? A violência subjetiva significa o quê? Vamos supor, nós estamos no atual momento, né, isso aqui então é a ideia, né, do conceito, de uma situação de não violência.
Olha, então nós estamos aqui, cada um de nós, das nossas casas, né, numa situação de não violência, ou seja, a normalidade, então, o normal da vida das pessoas, né, é um normal de não violência, né, até que, de repente, acontece algum ato, né? Não vai acontecer isso não, né, gente? Isso é só um exemplo absolutamente ficcional, né? Mas acontece um ato de violência, ou seja, alguém invade nossa casa, né? Alguém agride o outro, né, verbalmente, aqui, etc. Ou seja, houve um ato de vontade, um ato subjetivo, um ato de vontade que quebra essa normalidade na qual a gente se encontra de não violência. Isso, então, é a chamada violência subjetiva. Então, há um ator, há alguém, né, que interrompe. Nós estamos andando no meio da rua, né, passeando com o cachorro, mas isso também não vai acontecer, não, de jeito nenhum. Né? Está andando no meio da rua, né, ou foi visitar alguém, etc. De repente, alguém chega e nos xinga, nos agride verbalmente. Ah, seu isso, seu aquilo. Então, você teve um ato subjetivo de uma outra pessoa, né, um ato de vontade, daí que se chama de violência subjetiva, há um ato de vontade de alguém que quebra aquela. A gente estava tranquilo, né, passeando, andando de carro para ir visitar alguém, né, passeando na rua, e nessa situação de normalidade não violenta, né, alguém quebra essa situação por um ato de vontade, né, subjetivo. Olha, as políticas públicas construídas pelos estados, pelo mundo afora, na esmagadora maioria, são políticas públicas de combate a esse tipo de violência, a essa violência subjetiva. Né? Então, você tem, às vezes, políticas que são preventivas, né? O policiamento ostensivo, então, a presença dos policiais fardados na rua é uma forma de coibir esse tipo de violência. Né? Você tem outras medidas de prevenção da criminalidade, né? Como educação, campanhas de informação, né? Como transformação, enfim. São várias medidas que a gente pode tomar, né? No plano cultural, educacional, né? No plano econômico, né? A redução da desigualdade, da fome, né? No plano de regulamentação, por exemplo, da mídia, das redes sociais, para evitar esse tipo de violência, né? Nas redes sociais. Enfim, você pode tomar várias medidas preventivas, né? Você tem medidas que são medidas repressivas, né? Então, o policiamento ostensivo, alguém vai e comete, então a presença policial vai lá, o policial já evita que aquele ato violento, né, se complemente, se realize, etc. Bom, a esmagadora maioria das políticas públicas, né, são políticas públicas de combate à violência subjetiva. E o que o Zizek chama a atenção? Ele chama a atenção de que essas políticas de combate à violência subjetiva, né, sozinhas, elas não vão resolver, elas não vão adiantar. É mais ou menos como ficar apagando incêndio. Né? Você deixa o incêndio acontecer, você vai lá, pum, tenta apagar o incêndio. Mas ele vai falar, principalmente, a prevenção, né, aquilo que pode evitar o cometimento desse ato de violência, né, ele necessita de que a gente enxergue, de que a gente compreenda dois outros tipos de violência. A violência objetiva, né, que se divide numa violência estrutural e uma violência simbólica. Tá? Então, o que ele vai falar? Para que a gente possa efetivamente, tem como solucionar a violência. Existem sociedades sem violência. Existem sociedades com muito menos violência do que a nossa sociedade. Existem, e isso não é questão simplesmente populacional. Falar, mas Belo Horizonte tem mais de 2 milhões de habitantes, a região metropolitana já tem mais de 3 milhões de habitantes, então é muita gente. Numa cidade pequenininha, você tem muito menos violência, etc. Claro que a gente vai levar em consideração esses aspectos, mas existem cidades do tamanho de Belo Horizonte com muito menos violência do que aqui. Né? E existem, inclusive, comunidades, né, com muitos habitantes, né, que chega às vezes a casa do 1 milhão de habitantes, sem violência. Né? Então, essa coisa, a primeira coisa que é muito importante a gente evitar nesse debate é naturalizar a violência. Né?
a violência, essa naturalização da violência, ela é falsa. Né? A violência, as formas de violência que se manifestam hoje nas nossas sociedades são frutos da nossa realidade histórica, são frutos da nossa cultura, são frutos da nossa civilização. É a nossa civilização, a nossa cultura é que, de alguma maneira, propiciou o surgimento dessas violências. Tá? Então, isso não é uma condição natural. Uma coisa que, aí, um parênteses importante, né, para a gente fazer uma diferenciação, né, é o seguinte, a agressividade, né, é algo, Freud vai tratar, a psicanálise vai tratar, é algo necessário, né, então, para a gente sobreviver. Então, quando nós, né, o ser humano, o caçador, né, que caçava animais para matar sua fome, etc., né, hoje a gente não precisa mais fazer isso, caçar animais hoje é pura maldade, né? Mas quando você caçava, é o tipo de agressividade, lá é uma manifestação de violência, né? Mas essa é uma manifestação de uma agressividade, né? De contra aquele animal, né? Aquele ser vivo que você mata para comer, né? Então, isso está no plano da agressividade, né? Não é crime. Né? O crime é aquela violência que extrapola os limites estabelecidos por aquela civilização. Olha, você pode matar um animal para comer, você pode, né, se defender, né, de uma agressão, etc., de um animal, né, de uma pessoa, etc. Então, existe uma regulamentação disso, né, e as violências, né, a maior parte, né, das violências, essas manifestações de agressividade, né, elas se inserem dentro de determinadas culturas, né, que vão permitir algumas ações ou outras ações não, e que vão determinar o que é crime, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Então, um outro elemento que é muito importante quando a gente fala disso, né, é que o que é crime em um momento da história não é crime em outro momento da história. Né? O que é crime em uma cultura pode não ser crime em outra cultura. Né? E esse que é crime na outra cultura pode não ser crime naquela outra cultura. Tá? Então, o conceito de crime não é um conceito, né, universal, que cai do céu, atemporal, né, acultural, não. É uma construção cultural, né, que dialoga com uma determinada realidade temporal, né? Então há um tempo, há um espaço, há um momento da história, né, onde você tem, né, construções, né, jurídicas estabelecendo uma lista de crimes, outros crimes, etc. Por exemplo, se a gente voltar ao século XIX, nós vamos ver que é o momento onde começa o encarceramento em massa, é o século XIX. É o momento onde começam a aparecer, então, presídios, e começam a aparecer também manicômios, muitos manicômios. E aí, então, esse século XIX é um momento de estreitamento, né? As pessoas, esse cidadão do século XIX, ele está mais ou menos como nós estamos hoje, nessa sociedade que nos espreme, né? Porque se você comete um ato ilegal, criminoso, você vai para a cadeia. Se você pratica um ato, se comporta de uma maneira considerada normal, você vai para o manicômio. Se você comete um pecado e morre, você vai para o inferno. Né? Então, a gente está cercado de todos os lados. E a pergunta que vem é essa, né, que a gente volta agora. Né? Quem diz o que é crime? Esse é o primeiro problema que a gente tem que enfrentar. Então, é crime numa época, não é crime na outra época. E no século XIX, segunda metade do século XIX principalmente, um monte de condutas que não eram consideradas criminosas passaram a ser consideradas criminosas. O Brasil é hoje o país que tem a maior lista, né, de crimes e de... Então, um monte de coisa que se fazia, que podia fazer, que de repente passou a não poder mais fazer. Então, você começa a criar, o poder do Estado começa a inventar, a criar um monte de condutas, né, que são consideradas condutas criminosas. Né? Então, por exemplo, tirar xerox de livro. Antigamente podia, a gente tirava sem problema, agora não pode tirar xerox. Né? Jogar lixo em uma reserva ambiental. Antigamente as pessoas, agora não pode, porque vira crime. Então, você tem um monte de condutas, comportamentos. O Estado começou a invadir até
né, a vida íntima das pessoas. Olha que loucura! Isso ainda tem nos Estados Unidos, por exemplo. Né? Calma, a gente... Oi? Sim. Oi, peraí. Oi, Jorge. Diga aí. Podemos visualizar a questão da prisão de segunda instância e sua aplicabilidade, mesmo sem o trânsito de julgado da ação. Sim, daqui a pouquinho podemos. Aí você pode falar para nós um pouco isso. Só terminar essa ideia aqui, você podia colocar para nós essa questão, e Jorge? O professor Jorge Fernando Sampaio é o nosso estagiário, né? Ele é doutorando, né, em Direito, né, no nosso programa de doutorado da PUC Minas, no DINTER, né, com Manaus, e ele está agora junto comigo nas aulas, me ajudando aqui, né, nas discussões, né, que a gente tem em sala de aula. Então, daqui a pouquinho eu passo a palavra para você discutir essa questão aí com os alunos também, que é muito importante. Então, só voltando aqui, essa questão, no século XIX, um monte de comportamentos que não eram considerados criminosos passaram a ser considerados criminosos. Né? E, do outro lado, também, um monte de condutas que não eram consideradas anormais passaram a ser consideradas anormais. Então, com isso, né, aquele espaço de liberdade que a gente tinha para fazer determinadas coisas, etc., foi se estreitando, né, quando aumentou, então, o encarceramento, um monte de ações passaram a ser criminalizadas, e, como eu ia dizendo, até mesmo a vida privada. Né? No século XIX, por exemplo, você tem a criminalização do sexo, determinadas formas, né, de sexo, né, o sexo entre pessoas do mesmo gênero, né, isso é uma criminalização do século XIX e que na Inglaterra foi até a década de 1960. Até a década de 1960, né, na Inglaterra, né, o sexo entre pessoas do mesmo sexo, né, ele era criminalizado. Olha que loucura. Né? E assim também a mesma coisa com relação à loucura, com relação às condutas consideradas anormais. Um monte de condutas que não eram consideradas anormais passaram a ser consideradas anormais. Você quer ver um exemplo louco, impressionante? Né? No século XIX, alguns médicos, eu acho que até eu já comentei rapidamente esse caso com vocês. Se eu já comentei, me lembra aí. Né? Alguns médicos, um médico alemão e um francês, isso vai se espalhando também, né, pela Europa e depois para parte do resto do mundo, etc., começaram a considerar, eles fizeram uma pesquisa, começaram a falar que as mulheres que se envolviam com políticas tinham problemas de sofrimento mental, né, que estavam enlouquecendo, né, que deviam ser internadas. Né, e eles começaram a estudar casos, olha que loucura, gente. Né, eles começaram a estudar, loucos são os médicos, né, tem que ler Machado de Assis, né, que escreveu uma obra fabulosa, né, sobre essa questão da loucura. Vale a pena ler Machado de Assis, é um autor lindo, vocês vão amar. Vocês já não leram, já devem ter lido Machado de Assis. O livro chama O Alienista. Né? É um conto curto, né? Não é longo, não. É muito, muito, muito interessante sobre isso. Que é um cara, um alienista, é maravilhoso, gente. Que é um cara, um alienista que vai, né, que é uma pessoa alienista, é aquele que estuda as pessoas alienadas, né, os loucos, né, entre aspas, todas as aspas possíveis, que, como eu estou falando também, é uma conceituação, né, cultural. Então, o que é considerado loucura numa sociedade não é em outra, e etc. Né? E aí o alienista começa a classificar as pessoas da cidade, né, no interior de São Paulo, na cidade que ele está, onde ele começa a, de repente, descobrir que a cidade toda, né? Que legal, que a cidade toda, né, as pessoas todas são consideradas loucas. E ele falou, olha, então tem alguma coisa errada. Se todo mundo é louco e o único sou eu, então, na verdade, louco deve ser eu. Né? O livro é lindo, vale a pena ler, e vale a pena não só ler esse de Machado de Assis, como ler, né, tudo de Machado de Assis. Ele é genial, inteligentíssimo, fabuloso, né? Um grande escritor brasileiro. Então, entra justamente essa questão. Um monte de comportamentos, né? Esses dois médicos, então, eles falavam, olha, a mulher, e eles pegam 10 casos para estudar, olha que coisa. E falavam, essa família aqui, essa mulher, ela é casada, tem filhos, ela é de classe média
Em século XIX, né, ela tem um poder aquisitivo alto, né, essa questão de classe média, essa é mais uma construção do século XX, mas é uma família que tem um poder aquisitivo alto, o marido trabalha, ela sempre cuidou dos filhos muito bem, sempre muito bem cuidada, ficava na casa cuidando dos filhos, né, fazendo comida para o marido, cuidando do marido muito bem, uma pessoa normal, equilibrada. De repente, ela começou a mexer com o movimento feminista, século XIX. Né? E aí começou então a participar de passeatas, as mulheres começaram a reivindicar o direito a voto, né? Começaram a reivindicar direitos iguais. Né? E aí então, o que o médico fala? Olha só, essas pessoas, ele pega 10 casos, essas mulheres começaram a participar de manifestações públicas, começaram a participar de uma reivindicação política, de uma agenda política, né, reivindicando direitos, elas passaram a não mais ficar, né, esperando os maridos, cheirosas, arrumadinhas em casa, né, não ficaram mais cuidando dos filhos o tempo todo, às vezes o marido chegava em casa e a comida ainda não estava pronta. Né? Olha só, então, e aí ele falava, isso aí, eles começaram a internar, né, muitas mulheres, né, por causa do comportamento que mudou. Né? Deixou aquele comportamento que era considerado normal, né, de cuidar do marido, dos filhos, ficar em casa, não trabalhar, e começaram a trabalhar, começaram a reivindicar direitos, né, a trabalhar, né, a fazer reivindicações políticas, eleitorais, etc. E aí, então, isso foi considerado loucura no início. Mulheres, por exemplo, uma outra coisa muito louca, isso é real, isso aconteceu pelo mundo afora, tem um filme irlandês que mostra isso na Irlanda, isso aconteceu aqui, né, em Minas Gerais, em Barbacena, né, como as pessoas que foram internadas lá, muitas mulheres, né, mulheres que engravidavam sem estar casadas, né, e que eram levadas para o manicômio. Né? Ou então, né, tem aquela música, uma música antiga, talvez você já tenha ouvido falar, mas talvez vocês são muito jovens, não conheçam, não. Tinha uma música assim que ela só pensa em namorar, e o doutor logo examina. Ou seja, o homem namorador, que ótimo. Né? Conhece? O homem namorador, que ótimo. O homem tem que namorar mesmo, tem que namorar todas. Né? Até hoje ainda existe essa cultura, né, horrorosa. O homem tem que namorar, agora a mulher não. Mulher não pode namorar, não. A mulher só pode namorar só pode namorar para casar, né? E se a mulher começar a namorar demais, interna ela no hospício. E internavam no hospício mesmo. Né? Isso não é só uma expressão musical, assim, uma brincadeira. Não, não. Muitas mulheres, né, foram internadas porque se recusaram a fazer aquele papel cultural, né, que se queria colocar, né, aquela mulher enquadrada dentro daquele determinado papel cultural. Bom, postos esses exemplos, então, o que o Zizek vai falar, então, de violência objetiva e simbólica? A violência objetiva, que é simbólica ou estrutural. Ele vai falar que de nada vai adiantar a gente combater a violência subjetiva. Então, vamos supor, a pessoa que estourou, agrediu outros, xingou outros, matou, etc., né, furtou, né? Se a gente não for capaz de entender, né, justamente o que eu estava falando, como que as sociedades têm estruturas que são permanentemente violentas. A violência estrutural, então, é aquela que está presente nas relações sociais, na discriminação, na humilhação, na subalternização de pessoas, em relações econômicas, em relações sociais, né, as mais diversas. Essa violência estrutural permanente, por exemplo, contra a mulher, né, que até hoje existe, né? A mulher não pode fazer isso, a mulher não é isso, a mulher é menos. Né? Lembrando, nós comentamos isso, que até 2002, o Código Civil, né, antes da entrada em vigor do atual Código Civil, até 2002, a mulher era considerada legalmente inferior ao homem. Ela não podia praticar vários atos da vida civil que o Código Civil brasileiro, até 2002, não permitia. Então, você tem isso que a gente chama, que eu vou chamar de violências, que são violências que estão presentes permanentemente, de discriminação, né, de subalternização, de humilhação das pessoas. Né? Então, ele fala, olha, enquanto a gente não for capaz de enxergar essas violências estruturais, né, a gente não vai resolver o problema da violência subjetiva. É óbvio que é uma sociedade que está o tempo todo, né, gerando revolta, indignação, né, subalternização, humilhação e etc.
né? A mesma coisa com relação à violência simbólica. Olha que interessante, o Zizek faz, por exemplo, menção nesse livro à violência presente na linguagem. Né? Qual que é a violência presente na linguagem? É uma violência permanente também. Enquanto a violência subjetiva ela acontece numa manifestação de vontade em um determinado momento, as violências estruturais elas pertencem à própria estrutura social, cultural, né, econômica de uma determinada sociedade. Né? É aquela violência que está permanente, né, na esfera do simbólico, né, da vida das pessoas. Né? É você obrigar uma pessoa a entrar pela porta dos fundos sempre, né? Ou usar o elevador de serviço, né? Ela não poder entrar no elevador social onde todo mundo entra, né? De você barrar uma pessoa por causa da sua cor ou da sua vestimenta em um clube, em uma festa, em um evento social qualquer, né? Isso são formas de violências permanentes, né? É aquela coisa que está humilhando a pessoa o tempo todo, que acontece todo dia, né? Eu lembro aqui só um exemplo, né, interessante que aconteceu comigo, né? Uma vez eu estava na porta da minha casa, né? Eu morava no Luxemburgo nessa ocasião, e aí cheguei, eram 11 e pouco da noite, eu cheguei para pegar meu filho, já tenho mais de 10 anos, e para levá-lo, mais de 10 anos, para levá-lo numa festa, eu liguei para ele e falei, filho, desce aí que eu já estou chegando. Aí parei na porta de casa, com o farol aceso, motor ligado, e fiquei ali. Daqui a pouco parou um carro atrás de mim, com o farol alto, e de repente eu ouvi uma gritaria em volta. Eu estava ouvindo música, com minha esposa do lado, conversando, e de repente eu assim, falei, o que está acontecendo? Aí eu desci, tinham 3 policiais apontando a arma para mim. O que está acontecendo? Eu fiquei indignado, assim, na hora eu estourei, aí comecei a xingar, e aí a sorte que tinha um sargento lá, falou, calma, é só uma averiguação, não sei o quê, está com o farol ligado, né, motor ligado na porta aqui, esse bairro está acontecendo muito sequestro, acontecendo muita coisa, a gente está averiguando, etc. Mas eu me senti ali, eu fiquei revoltado, comecei a xingar, etc. Podia ter levado um tiro, sei lá. Né? Você imagina, né, que tem gente que passa por isso, e eu me senti humilhado, os vizinhos olhando, meu filho chegou, ficou assustado, o que está acontecendo com meu pai, etc. Né? Imagina uma pessoa passar por isso todo dia, uma pessoa passar por isso toda semana. Né? Isso é algo que está na estrutura da nossa sociedade, de uma violência que é permanente, né? E que é óbvio que esse sujeito vai chegar uma hora, ele vai explodir, vai sair dando tiro em todo mundo. Né? Então, o Zizek chama atenção, fala, olha, é fundamental para que a gente evite a explosão, a violência subjetiva, que a gente corrija, que a gente elimine essas violências estruturais. E, além disso, né, a violência simbólica, que está na linguagem. Por exemplo, nós falamos com relação às mulheres, né? As gramáticas das línguas ocidentais, modernas, né? Português, espanhol, francês, inglês, alemão, italiano, né? São alguns exemplos, mas não só essas também, né? No japonês tem muito isso, enfim, outros idiomas também tem. Essas gramáticas, né? A língua que a gente fala, né? Ela contém ideologia pura, né? Daí que essa coisa, é possível neutralidade? É óbvio que não. Não há neutralidade possível para nenhum ser humano, para nenhum ser vivo, aliás. Isso a biologia já nos mostra com as teorias de autopoieses, né? Humberto Maturana, que é um biólogo, Varela, que também é um biólogo, que faz o estudo da autopoiesis, que leva, né, depois outros autores vão levar a ideia de autopoiesis para outros campos do saber, inclusive para o campo do direito, né, com o filósofo alemão Luhmann, né, mas isso é uma discussão para outro momento. Mas a linguagem, é óbvio que a linguagem é ideológica, gente, porque a linguagem, o sentido das palavras, o uso das palavras, a gramática, né, ela contém ideologia pura e ela contém um monte de preconceitos. Querem ver um exemplo de como que a gramática das línguas modernas, vou pegar a gramática do português, né, uma língua moderna, falada em vários países do mundo, né, o português, por exemplo, na gramática do português, o plural sempre vai para o masculino. Por que isso? Porque isso é uma escolha ideológica. Isso é uma reafirmação da superioridade masculina sobre a superioridade feminina. Se você tem, por exemplo, numa sala de aula, 40 mulheres e um homem, né, a gramática da língua portuguesa nos diz que devemos falar o quê? Devemos falar assim, eles estão na sala de aula.
mesmo que tenha um homem e 40 mulheres em sala de aula. A gramática, ela é, portanto, ela carrega a ideologia do seu tempo. Ela é, então, uma forma de violência, de uma violência permanente, quando a gente utiliza, então, essas expressões que humilham, e que subalternizam as pessoas de forma que já se torna inconsciente. Não é nem consciente, mas uma criança, e criança é muito esperta, criança está muito ligada em tudo, uma criança que vê isso, que aprende isso hoje numa escola, está aprendendo a língua portuguesa, a criança vai perceber na hora. Falar, por que o plural sempre vai para o masculino? Não se leva nem a regra da maioria em consideração. E o pior, olha que interessante, isso eu faço muito, às vezes quando inicio minhas palestras, eu faço o cumprimento no feminino. E já tentei dar aula no feminino, mas é difícil, vou mostrar para vocês. Mas eu cumprimento. Boa noite, bom dia a todas presentes. E aí, por incrível que pareça, os homens do auditório se sentem incomodados de usar o feminino para eles. Por quê? É como se o feminino fosse inferior. Isso está lá, ele não está raciocinando isso, mas ele está se sentindo incomodado, nem sabe por quê, mas ele está se sentindo incomodado porque eu estou usando o feminino para tratar as mulheres e os homens. Ele já está acostumado, e as mulheres ficaram acostumadas, a gente usar o masculino para tratar as mulheres. Bom dia a todos. Isso é o normal da língua portuguesa. Mesmo que no auditório tenham mais mulheres, que tenham um homem, e o resto tudo mulher, bom dia a todos. Agora, se eu viro e falo bom dia a todas, os homens, alguns, se sentem incomodados. Antigamente, isso, quando eu era criança, que faz parte também, justamente, decorrência da gramática de violência contra a mulher, a questão chamava, a gente xingava o outro menino, isso era 6 anos de idade, 7 anos de idade, chamava mulherzinha, mulherzinha, é mais uma expressão de um preconceito, mais uma vez, algo que marca a estrutura moderna e que logo marca a estrutura das línguas modernas, que se universalizaram, que principalmente o inglês, mas também o castelhano é amplamente falado, a segunda língua mais falada pelo mundo afora. O português é muito falado em vários países da África, aqui da América, e em alguns poucos outros lugares, na Ásia, etc. Enfim, isso corresponde a uma forma de ver o mundo moderna que é machista, que é racista. E então, assim como outras expressões, como denegrir, expressões que vão surgindo na língua, a coisa está preta, ou até do ponto de vista político, a coisa está russa. Então, você tem formas de linguagem que traduzem discriminações e que traduzem, portanto, violências permanentes. Então, é isso que o Zizek quer falar com relação à violência objetiva, que se desdobra em uma violência estrutural, da estrutura social, econômica, desigual, que permanentemente vai subalternizando, humilhando as pessoas, obrigando as pessoas a se sujeitarem a situações diárias, de humilhação e assim por diante, e de uma violência simbólica que está na linguagem, que reforça também essa subalternização, essa estrutura violenta. E o Zizek, então, fala, olha, não adianta nada, a gente nunca vai resolver o problema da violência subjetiva se a gente não enxergar primeiro, que a maior parte das pessoas enxergam isso. Enxergar primeiro essas violências permanentes, estruturais, na sociedade, na economia, na cultura, essas violências objetivas, ou seja, a violência simbólica e as violências estruturais que são permanentes. E aí, só para finalizar essa parte aqui, antes de ir para o tópico final, e aí, depois de finalizar, eu passo a palavra para o Jorge também, que ele queria fazer uma questão com vocês, comentar com vocês uma questão, que é então, que é um exemplo. Eu coordenei durante algum tempo na UFMG um projeto que chamava Polos de Cidadania. Nesse projeto nós fomos
dentro desse projeto amplo de polos de cidadania, a gente tinha vários subprojetos. E entre esses subprojetos tinha um subprojeto sobre a violência nas escolas. E aí eu estava coordenando, né, esse projeto e esse subprojeto também. Fui em diversas cidades pelo interior de Minas Gerais. A gente começou pelo Vale do Mucuri, o Vale de Jequitinhonha, região metropolitana de Belo Horizonte, né? E a gente ia às escolas, né, de várias cidadezinhas, por Minas afora, né, e chegava lá, conversava com as professoras, professores, né, a direção das escolas, e depois, às vezes, se reunia com os alunos, né, e a ideia era a gente discutir e de que maneira que a Universidade Federal de Minas Gerais, com apoio, naquela ocasião, isso já tem, gente, já se vão aí uns 10, 15 anos, né, por aí, né, desse projeto. A gente tinha recursos, né, do governo federal para, por exemplo, criar cursos técnicos profissionalizantes para as pessoas, para gerar emprego, para gerar renda para as pessoas, né, inserir jovens, né, preparar jovens para o mercado do trabalho, etc. Então, era um trabalho muito bonito, né, e que a gente viu, assim, eu pude ver isso, vivenciar isso ao vivo, de como uma realidade, por exemplo, de 20 anos atrás, né, onde você tinha crianças subnutridas, com aquela barriga grande, né, crianças, às vezes, que morriam, né, você tinha, às vezes, morte, uma criança por semana, uma coisa, que morriam de alimentação inadequada, subnutrição, ou doenças que poderiam ser evitadas, né? Agora, essas crianças saudáveis, bochechinha vermelha, se alimentando bem, sendo formadas para a vida, estudando, etc. Isso foi muito bonito no que aconteceu aqui, né, naquele período, e que eu testemunhei e tive a oportunidade, né, de participar, né, desse processo de promoção, né, da vida das pessoas, e etc. E aí a gente chegava e tinha, por exemplo, muitas vezes essas escolas tinham um projeto, que esse projeto Escola que Protege, nós tínhamos um projeto que as professoras faziam, né, que faziam uma semana de combate ao bullying. Né? O que é o bullying? É uma expressão em inglês para falar de algo que era novo, que, aliás, é algo bastante moderno, que tem 500 anos. Né? O bullying é esse tipo de violência, que é uma violência mais simbólica, né? Mas que pode chegar a outras formas de violência física, né? Pode chegar a uma forma de violência física. O bullying é aquela brincadeira sem graça, né? Aquela gozação. Você pegar, às vezes, uma característica de uma criança, isso também acontece entre adolescentes, acontece até entre adultos, né, também, né? Uma característica dessa pessoa, e começar a ficar falando, repetindo isso, subalternizando aquela criança, ou aquele adolescente, aquela pessoa, né, por causa dessa característica diferente. Às vezes usam um óculos grosso, é alto demais ou baixo demais, né, é largo demais ou fino demais, enfim, características distintas, né, é algo bem moderno, né, porque é algo justamente contra a diversidade. Então, o bullying vem muito dessa ideia de que o bom é o padrão. Né? E o padrão estabelecido é um padrão estabelecido para fora, de fora. Né? Então, onde a gente procura copiar esse padrão de fora. E se a gente não segue esse padrão de fora, você é subalternizado. Né? Quanto mais diferente do padrão, né, mais humilhado e etc. Isso causa gravíssimas consequências, né, psicológicas para crianças. Né? Muitas superam, outras não superam, né, e etc. Então, fazia uma semana de combate ao bullying. E o que faziam? Aí eles faziam cartazes, os alunos faziam cartazes, que bom ser diferente, viva a diversidade. Tinha um dia lá onde os alunos, um abraçava o outro, pedia desculpa, pedia perdão, aí todo mundo chorava, a professora chorava, eu chorava, o papai chorava, a mamãe chorava, o tio chorava, a titia chorava, todo mundo chorava, só que isso não adiantava nada. Por quê? Aí é que a gente vai aprender lá com o Zizek. Por quê? Porque, embora você fizesse uma semana de combate ao bullying, nas outras semanas todas, nos dias outros todos, a escola continuava ensinando para o aluno que o bom é o padrão, que o bom é o uniformizado. Né? Então, isso é a violência estrutural e simbólica que permanecia na escola e que não ia resolver aquela semana de combate ao bullying enquanto a violência estrutural e simbólica permanecesse nas escolas. Qual, por exemplo? A escola vai chegar para o aluno e falar, olha, vocês têm que usar uniforme. Para entrar na escola tem que ter uniforme. Se você não estiver uniformizado,
você não entra na escola, você é punido. Se você não sentar do mesmo jeito, usar o cabelo do mesmo jeito, se comportar do mesmo jeito, falar do mesmo jeito, você é punido. Você é posto para fora de aula, você perde ponto. O que a escola o tempo todo está falando para a criança? O bom é o uniformizado, o bom é o padronizado. Padroniza os cabelos, né? Eu já vi isso, né, absurdo com crianças e com adolescentes, né? Não pode usar o cabelo assim, aí o homem tem que usar o cabelo curto, a mulher tem que usar o cabelo comprido, né? Já vi, inclusive, numa escola, olha que loucura, gente. Onde, por exemplo, para fazer propaganda da escola, isso foi escola privada, não foi pública, não. Uma escola privada, cara, até, né, só as alunas, as meninas, com cabelo liso ou alisado, podiam fazer propaganda da escola. As que estivessem com cabelo anelado, frisado, né, não podiam fazer parte da propaganda da escola. Olha que coisa, olha, isso é uma loucura, né? Isso é de uma violência absurda, né? E violência racista, né? Então, o que acontece? Não adianta nada. Se a escola continuar, né, com essa padronização, qual que é o recado que você passa para a cabeça da criança? Olha, você passa para a cabeça da criança que o bom é o padrão, o bom é o uniforme, e que se as pessoas que não seguem o padrão, ou que fogem do padrão, elas devem ser punidas. Esse é o ensinamento diário da escola. Né? Esse é o ensinamento diário. Então, você chega lá, né, e fala, olha, como é que funciona isso na cabeça da criança? A criança chega e pensa, olha, se eu não chego com uniforme, se eu sento diferente, se eu não me comporto como o padrão deve comportar, né, eu sou punido. Logo, aquele que foge do que para mim é o padrão do bom, que eu aprendi em casa, no bairro, na escola, etc., né, eu vou punir. É daí que vem o bullying. A punição, né, que a criança faz é porque ela aprendeu que aquele diferente tem que ser punido. O que tem um cabelo diferente, a cor diferente, o comportamento diferente, o óculos diferente, que é diferente, que fala diferente, que corre diferente, que anda diferente, né? Ele é punido. Porque é isso que a escola, sem dizer, ensina diariamente. Isso é a violência estrutural. Isso é a violência simbólica. Né? E é isso que o Zizek está querendo falar. Se a gente não resolve a violência estrutural, se a gente não resolve a violência simbólica, manifestada no sistema econômico, no sistema político, no sistema social, nas relações sociais, culturais, nos idiomas, etc., né, não vai adiantar política de combate à violência subjetiva. Por quê? A gente combate a violência subjetiva aqui, mas essa sociedade está gerando mais violência, mais insatisfação. Né? E as políticas são só para o combate à violência subjetiva. O que acontece? Né? Essa violência vai só aumentando, né? E em contrapartida o Estado só aumenta o controle, proíbe cada vez mais, controla cada vez mais, até que chega um momento que explode, estoura, né? Como no Rio de Janeiro, né? Hoje estourou, né? A violência saiu completamente de controle do Estado, né? Infelizmente. E aí, então, né, alguma pergunta, gente? Beleza? Só um minutinho aqui. Então, Ana Carolina, a escola conversar com os pais sobre esses preconceitos. Sim, sim. Isso foi muito. Né? O trabalho nosso na UFMG, com as escolas, a gente fez isso em escolas públicas, né, estaduais e municipais, de ensino fundamental e ensino médio. Né? E o trabalho era justamente fazer esse diálogo. Né, conversar com os pais, com as mães, né, conversar com os diretores e diretoras das escolas, com as professoras, com os professores, né, e argumentar nesse sentido. Né? Então, não houve, nesse nenhum momento, nenhum tipo de imposição, mas diálogo, tentando mostrar, né, essas questões, né, esses problemas. E a gente conseguiu muita coisa positiva, teve muita reação também, às vezes tem muitas pessoas que não aceitam essas ideias, que discordam, né, que se prendem às suas certezas, ao seu mundo, etc. E a gente respeita, né, e continua o diálogo. Né? Então, eu acho que a gente já avançou muito, né, mas ainda há muito caminho a ser trilhado, né, nas sociedades contemporâneas. E, principalmente, né, de um tempo para cá,
que essas violências simbólicas elas aumentaram exponencialmente, né? As manifestações de racismo, de machismo, de homofobia, né? de intolerância, né? Manifestações de ódio, isso tem crescido muito, de pouco tempo para cá, né? Mas a gente continua dialogando, né? Não tem outro jeito que não seja tentar fazer com que as pessoas, né, enxerguem, né, e participem, né, da solução desses problemas, né? E, bom, então, e aí, uma última questão, né, que ficou ainda relativo a esse primeiro tópico, né, da disciplina, que é a questão das garantias dos direitos humanos. Esses direitos humanos, né, então nós já falamos do conteúdo deles, dos paradigmas, falamos que são direitos fundamentais da pessoa humana, os direitos individuais, relativos à vida, à liberdade, à propriedade, à intimidade, à privacidade, né, os direitos políticos de votar, de ser votado, os direitos sociais, saúde, educação, previdência, moradia, transporte, e os direitos econômicos, né, que é o direito a políticas econômicas de repartição de riqueza, de geração de emprego, salário mínimo, né, de remuneração justa pelo trabalho desempenhado. E aí, então, a gente fecha esses 4 grandes grupos de direitos humanos, né, presentes no direito internacional, nas declarações internacionais, na Declaração, né, Universal de Direitos Humanos de 48, nos pactos de 66, e nas declarações posteriores, onde houve uma ampliação desses direitos, aparecendo como direito humano o direito à água, o direito à moradia, né? E no direito constitucional também, como direitos fundamentais, os direitos individuais, sociais, políticos, econômicos, que são amplamente protegidos pela nossa Constituição. Bom, só que, além disso, a Constituição, e então voltando, né, isso também vai acontecer depois em nível internacional, né, você começa a criar, as Constituições começam a criar mecanismos para que as pessoas que tenham esses direitos ameaçados ou que tenham esses direitos violados possam se defender. Então, isso nós estamos chamando de garantias desses direitos, as garantias dos direitos fundamentais. Nós vamos encontrar 3 tipos de garantias de direitos, né? O primeiro tipo é a garantia processual, ou seja, então são mecanismos processuais, que alguns chamam de remédios processuais. Vocês vão estudar isso com detalhe quando vocês entrarem lá em processo civil, processo constitucional, processo penal, né? Quando vocês começarem a estudar a teoria do processo, aí vocês vão mergulhar nisso, né? Ou seja, como que a gente pode, por meio de determinados processos, procedimentos, né, recursos específicos, ações específicas, proteger os nossos direitos que estão ameaçados ou que foram violados. Então, historicamente, um grande exemplo de uma garantia processual de direito fundamental é o habeas corpus, né? O habeas corpus vem lá desde a Inglaterra, do século XVII, o habeas corpus act, né, que é a garantia da liberdade de locomoção, né? Então, o habeas corpus, que está presente na nossa Constituição e das constituições democráticas do mundo inteiro, o habeas corpus é um instrumento histórico, né? Um primeiro instrumento histórico onde, então, né, a pessoa que é presa injustamente, né, pelo Estado, ela pode, ela mesma, ou qualquer outra pessoa em nome dela, mesmo sem procuração, entrar com habeas corpus. Então, é interessante desse remédio processual, dessa garantia processual, é que o habeas corpus, o juiz ele tem que receber de qualquer jeito. Se a pessoa conseguir escrever num pedaço de papel, num guardanapo, né, e falando, ela foi presa de forma ilegal, está em tal lugar, etc., eu sou tal pessoa, né, se o juiz receber aquilo, ele tem que tomar providência imediata. Não precisa de advogado, não precisa de forma nenhuma, né? Então, justamente essa garantia, que é histórica, né, que tem mais de 400 anos, que é justamente essa garantia, sim, importante, né, contra a prisão arbitrária, né, onde, então, se a pessoa não conseguir, a outra pessoa está presente, ela pode fazer esse requerimento, né, ou pode ser feito também por meio de advogados, etc. Geralmente, a gente tem visto em muitos habeas corpus preventivos, a pessoa está sendo ameaçada de ser presa injustamente, né, aí vai o advogado, constrói uma tese, então aí já é mais complexo, né, e propõe aquele habeas corpus
preventivo, mas isso é uma garantia processual. É a primeira, né, a gente vai dizer assim, essa grande garantia processual da liberdade, né, das pessoas não perderem a sua liberdade de ir e vir, a sua liberdade de locomoção, né, não serem contra qualquer tipo de prisão arbitrária. E o juiz tem que resolver isso imediatamente. Se não resolver isso imediatamente, o juiz está errando, né? E isso aí, justamente, essa facilitação, a possibilidade de qualquer pessoa reclamar, qualquer pessoa, mesmo sem advogado, né, fazer chegar ao juiz o conhecimento daquela prisão ilegal, etc. Né? Essa facilidade é justamente o quê? Ela pede a urgência, porque ninguém pode ficar preso, né, injustamente. Aliás, eu, pessoalmente, sou contra a prisão. A gente tinha, no nosso caso, as pessoas estão presas no Brasil. O Brasil hoje vai chegando à terceira maior população carcerária do mundo, né? A primeira dos Estados Unidos, com cerca de 7 milhões de pessoas envolvidas com o sistema penal, mais de 2 milhões e 700 mil pessoas presas em reclusão, né? Em números proporcionais, primeiro Estados Unidos, depois em China, Brasil, depois vinha a Rússia, depois o Brasil. O Brasil está ultrapassando a Rússia. A Rússia está caindo o número de prisões, né? Você tem até prisões sendo fechadas, né? Na Holanda, por exemplo, você tem várias prisões que estão sendo fechadas, estão sendo transformadas em boates, ou estão sendo jogadas abaixo, constrói outro negócio, porque também a energia daquele lugar, né, é horroroso, né? E ali, isso é muito positivo. Mas no Brasil, não. No Brasil, a gente está querendo prende. Só que apenas 5% dos nossos presos, né, são pessoas que cometeram crimes graves, né, homicídios, latrocínios, etc. 95%, se você pegar esses 95%, metade ou já cumpriu pena e continua preso, né, ou está em prisão provisória e que é esquecido ali. Né, prisão preventiva ou provisória. Ou seja, que ela deveria ser provisória, só que a pessoa vai ficando. Né? Se você pegar o resto, né, você tem, por exemplo, nas prisões femininas aqui no Brasil, você tem apenas esmagadora maioria, né, das mulheres presas, são mulheres, os casos se repetem, né? Isso aqui, por exemplo, os presídios femininos aqui em Minas Gerais, aqui, os casos se repetem. É uma mulher que se apaixona por um cara que é traficante, esse cara pede que ela entregue droga em tal lugar, ela vai, faz isso, é presa e fica lá. Eu vi o caso de uma mulher que tinha 3 anos que ela estava presa, 3 anos que ela não se olhava no espelho. Né? Então, eu acho que o carceramento a gente tem que ter penas alternativas para 95% dos casos. E só esses 5% de casos gravíssimos é que aí vai. E mesmo assim, se puder, né, essas pessoas terem também outras formas, né, como as APACs, que funcionam muito bem, né, aqui em Minas Gerais, que sejam levadas para a APAC. Presídio não resolve nada. Mas isso a gente vai discutir também naquele tema lá. As garantias processuais, então, elas são essas garantias que criam mecanismos processuais que as pessoas podem acionar para defender seus direitos fundamentais. Além do habeas corpus, o mandado de segurança, outra garantia também histórica, que no Brasil vem desde 1934, previsto na Constituição, que é para qualquer direito líquido e certo. É um outro procedimento rápido. Então, qualquer direito nosso que esteja sendo ameaçado ou que foi violado e que é um direito líquido e certo, ou seja, ele é facílimo de ser demonstrado imediatamente, né, cabe um mandado de segurança, né, por meio de um advogado. Né? Ingrid tem um livro do Drauzio Varela, Prisioneiras, que mostra bem, sim. Pois é muito triste, é muito absurdo a situação. E olha, mais absurdo, né, que vocês pesquisando vão também descobrir. Sabe que mulheres que foram presas, grávidas, a criança nasce no presídio, né? E é óbvio que a criança tem que continuar com a mãe, né? Ela não pode ser afastada da mãe. E aí você tem crianças, e aí determina que a mãe continue no presídio, né, com a criança, e às vezes a criança cresce, né, faz 1 ano, faz 2 anos de idade no presídio. Tive um caso também triste, gente, que a criança, né, ela cresceu no presídio de mulheres, as guardas são mulheres, né, as guardas penitenciárias, etc. E ela só tinha visto mulher. A primeira vez que essa criança viu um homem barbudo, né, a criança começou a chorar, assustou. 2 anos vivendo num presídio. Né? É muita desumanidade, é muita estupidez, né? É muito desconhecimento
porque a estupidez, né, esse tipo de coisa, vem justamente do desconhecimento. Né? E, portanto, que é muito importante estudar a criminologia, né, estudar psicologia jurídica, né, estudar sociologia jurídica, estudar antropologia jurídica, né, estudar outras áreas do da nossa cabeça, e vai ver que essa nunca solucionou nada em nenhum lugar. Né? Bom, então aí estão as garantias processuais. Habeas corpus, vem o habeas data para proteger a informação, o mandado de segurança para proteger qualquer direito líquido e certo, a ação popular, e aí vão aparecendo várias ações que as pessoas podem recorrer para garantir os seus direitos. Isso, então, nós chamamos de garantias dos direitos fundamentais. Essas são a primeira forma de garantia, que são as garantias processuais. Qual é a segunda forma de garantia? A segunda forma de garantia são o que nós chamamos de garantias socioeconômicas dos direitos de liberdade. O que significa isso? Aí ficou fácil porque a gente já estudou a ideia da indivisibilidade. E quando a gente estudou a indivisibilidade dos direitos humanos, nós vimos que esses direitos humanos são divididos em dois grandes grupos, em mais dois subgrupos. Qual era? Os direitos de liberdade, que são os direitos individuais, e os direitos políticos. E os direitos de dignidade, que são os direitos sociais e os direitos econômicos. Né? E nós vimos que não há liberdade sem dignidade, não há dignidade sem liberdade, é óbvio. Então, para que eu possa exercer uma liberdade, por exemplo, liberdade de locomoção, né? Para que eu possa ir de um lugar para outro, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter um salário justo, um trabalho, eu preciso ter acesso ao transporte público de qualidade, para que eu possa exercer a minha liberdade de locomoção. Se eu falo que eu tenho o direito de ir e vir, de entrar e sair do país, olha, eu tenho que ter um trabalho, onde eu possa lá juntar meu dinheirinho para poder comprar uma passagem, sair do país na hora que eu quiser, voltar para o país, passear, etc. Né? Me locomover na cidade, me locomover entre as cidades. Né? Então, essa liberdade individual, para ser exercida, precisa de um meio, né? Um meio material para que ela possa ser exercida. Né? Só há liberdade, né, se existirem meios materiais para exercício dessa liberdade. Senão a liberdade vira mero discurso. A mesma coisa eu falo, olha, você tem liberdade de consciência política, você tem liberdade de consciência religiosa, você tem liberdade de consciência filosófica, mas o sujeito nunca estudou, não tem acesso à educação, não tem acesso ao livro, não tem acesso à formação. Né? Então como é que ele vai formar? Como é que ele vai ser livre? Como é que ele vai ser livre para escolher a sua religião, se ele não pode estudar? Como é que ele vai ser livre para escolher o seu candidato, a político, o seu partido político? Né? Se ele é facilmente enganado, porque ele não estudou? Né? Ou porque ele só consulta o WhatsApp, né? Fake news e Facebook? Né? Como é que o sujeito vai formar a sua consciência filosófica, né? Se ele não pode estudar? Então, né, para eu ter liberdade de consciência, liberdade de expressão, eu tenho que ter acesso ao direito à educação, que é um meio material. Né? Acesso aos livros, que é um meio material, onde eu formo minha consciência livre, minha cabeça livre, livre de preconceitos, livre da ignorância, livre de atraso, livre de certezas, né? Porque eu pude ler, porque eu pude estudar, porque eu pude frequentar uma escola, porque eu pude frequentar, né, um ensino médio, porque eu pude frequentar um curso técnico, porque eu pude frequentar uma universidade. Então, os direitos, o que a gente chama de garantias socioeconômicas, o que significa isso? É de que os direitos sociais e econômicos são direitos fundamentais, né, e são direitos necessários tanto quanto os direitos individuais e políticos. Porque esses direitos sociais e econômicos, saúde, educação, previdência, emprego, remuneração justa, salário mínimo, etc., são os direitos que permitem as pessoas serem livres, são os direitos que permitem as pessoas exercerem a sua liberdade política. Né? Votar direito, não ser enganado, não cair em fake news, né? Não cair, né, em mentiras e etc. Então, isso é a ideia da indivisibilidade. Quando a Constituição brasileira, por exemplo, fala que é vedada emenda, isso nós vamos trabalhar na próxima aula, é vedada emenda tendente a abolir, né, os direitos individuais e suas garantias, a democracia, a separação de poderes, né, a
Está faltando uma aí. E o federalismo, esses 4 itens, artigo 60, parágrafo 4º, incisos 1 a 4. O que esse artigo está falando? Que não pode nem ser deliberada, ou seja, é vedada a deliberação de emenda. O que é uma emenda? É uma alteração pontual do texto da Constituição. É vedada a deliberação de emenda tendente a abolir a democracia. Então pode qualquer maioria resolver, né, acabar com a democracia, pedir uma intervenção militar? Óbvio que não. Em nenhuma democracia do mundo. É óbvio que não. Né? Por quê? Porque já foi experimentado, as ditaduras já foram vividas, já foram experimentadas, nunca funcionaram. De tanto que nunca funcionaram que as constituições em todas as democracias do mundo vão chegar e falar: olha, gente, vocês não podem nem deliberar sobre o fim da democracia. Não pode nem deliberar. Nos Estados Unidos, se você defende isso, você vai preso e perde os direitos políticos para o resto da vida. Se você defende intervenção militar, golpe de Estado, etc., você perde os direitos políticos para o resto da vida. Nunca mais você pode votar. Olha que interessante. Né? Então, isso são as chamadas cláusulas pétreas, né? São essas cláusulas imodificáveis, que são garantias de direitos, né? Garantias inseridas na Constituição. Então, aí, né, por exemplo, e para a gente interpretar isso, a gente tem que conhecer essas teorias. Então, quando vem lá no artigo 60, parágrafo 4º, fala: é vedada emenda tendente a abolir os direitos individuais e suas garantias. O que ela quer dizer? Que é vedada a deliberação de qualquer emenda que venha, de alguma maneira, restringir qualquer direito humano. Por quê? Porque ali ele faz menção expressa aos direitos individuais, artigo 5º. Né? As garantias processuais, né, que estão espalhadas aí, principalmente pelo artigo 5º. Habeas corpus, mandado de segurança, depois aparece em outro momento ação popular, ação direta de inconstitucionalidade, por ação, por omissão, etc, etc. Né? Fala que é vedada a emenda tendente a abolir os direitos individuais e suas garantias. Quais são as garantias? As garantias processuais, as garantias socioeconômicas. Portanto, no momento em que eu acabo com direitos trabalhistas, como vem acabando no Brasil, eu